A história de Jesus de Nazaré. Uma jornada que começa muito antes do seu próprio nascimento. Tudo começa lá no início, ainda com Adão e Eva, no Jardim do Éden. É que por conta do pecado original, a humanidade se distanciou de Deus. O mundo precisava de uma reparação, de uma ponte que nos reconectasse a Ele. Muitos séculos antes do nascimento de Jesus, os judeus já aguardavam o nascimento de um Messias, um Salvador prometido por Deus. Várias profecias, e que hoje fazem parte do Antigo Testamento, já anunciavam a chegada desse Salvador. O profeta Isaías, por exemplo, previu que ele nasceria de uma virgem. Já o profeta Miqueias especificou até o local, a pequena cidade de Belém. E então, o tempo foi passando, e as profecias se cumprindo. Na região da Galileia, num vilarejo chamado Nazaré, um pequeno povoado judaico, com menos de 600 habitantes, vivia uma jovem de nome Maria, que estava prometida em casamento a um carpinteiro chamado José. Certo dia, um anjo apareceu àquela jovem e ofereceu-lhe a missão de se tornar a mãe do Filho de Deus, uma criança que se chamaria Jesus. Maria aceitou a missão, e tempos depois, mesmo sem nunca ter tido relação com ninguém, Maria engravidou. Embora uma virgem grávida não fosse algo que se ver todo dia, e isso já cumprisse a profecia do profeta Isaías, o profeta Miqueias previu que o Salvador nasceria em Belém, mas José e Maria moravam em Nazaré. No entanto, meses depois, o imperador César Augusto decreta o censo romano, uma lei que obrigava cada família a ir até sua cidade de origem para fazer um recenseamento. José e Maria moravam em Nazaré, mas o decreto exigia que todos fossem até a cidade de origem de suas famílias. E José era descendente do rei Davi, que era de Belém da Judéia. E então José, juntamente com Maria, já nos últimos meses da gravidez, partem de Nazaré até Belém, uma viagem de cerca de 150 quilômetros. Quantas dificuldades eles não devem ter enfrentado durante essa jornada? Uma viagem que durou vários dias, atravessando regiões montanhosas, lugares de difícil acesso, Maria quase no final da gravidez, e ainda por cima, as cidades lotadas por causa do censo. Mas enfim, às vezes é no final de uma difícil jornada que as promessas de Deus se cumprem em nossas vidas. E foi assim com José e Maria. Chegando em Belém, nasce Jesus. A viagem foi longa e cansativa, e ao chegar em Belém, a cidade estava lotada, por causa do recenseamento. Não havia lugar para eles nas hospedarias. A única opção que encontraram foi em um estábulo. E foi naquele lugar, humilde e rodeado por animais, que nasceu Jesus. Maria o envolveu em panos e o deitou numa manjedoura, que é uma espécie de coxo onde os animais comem. Esse nascimento modesto já demonstrava que o reino que ele representava não era sobre poder ou riqueza, mas sim sobre humildade e amor. E naquela mesma noite, nos campos próximos, alguns pastores cuidavam de suas ovelhas, e de repente, um anjo aparece, iluminando tudo ao redor. O anjo anuncia o nascimento do Salvador. E então, cheios de alegria, os pastores correm para ver o menino. Enquanto isso, em terras distantes, alguns homens sábios conhecidos como os 3 reis magos viram uma nova estrela brilhando forte no céu. Eles entenderam que aquilo era o sinal do nascimento de um grande rei e então seguiram a estrela. A jornada acabou os levando até Jerusalém, onde encontraram o rei Herodes, e sem saber sobre suas más intenções, contaram a ele sobre o recém-nascido, o futuro rei dos judeus. E Herodes, sentindo seu trono ameaçado, mas fingindo demonstrar felicidade, pediu que eles o encontrassem e depois avisassem onde estava. E os 3 homens continuaram sua jornada, até que encontraram o menino Jesus, e eles o adoraram, e os presentearam com ouro, incenso e mirra. Mas sendo avisados em sonhos sobre as intenções de Herodes, eles retornam para casa por um outro caminho. A José um anjo também lhe aparece em sonho, e orienta que eles fujam para o Egito, pois Herodes planeja fazer mal ao menino. E então, mais que depressa, a Sagrada Família foge daquela região, tornando-se refugiados em terras estrangeiras. No Egito, eles permanecem até a morte de Herodes. Só então, seguros, podem novamente retornar para sua terra, Nazaré, lugar onde Jesus cresceu. Nas Escrituras,
Não existem muitas informações sobre a infância de Jesus, mas podemos imaginar que sua infância foi praticamente igual à de qualquer outro menino judeu daquele período. Aprendeu a profissão com aquele por quem escolheu por pai. Trabalhou como carpinteiro, brincou com outras crianças e estudou as escrituras sagradas na sinagoga. Viveu uma vida simples e anônima até por volta dos 30 anos, quando foi batizado por seu primo João Batista e deu início ao seu ministério. Depois, viajou pela Galileia, escolhendo 12 homens simples para serem seus apóstolos, seus seguidores mais próximos. E sua mensagem era revolucionária. Ele falava de amor, perdão e de um reino que não é deste mundo. E ele também realizava milagres extraordinários. Curava cegos, leprosos, fazia paralítico andar e até ressuscitava os mortos. O interessante é que o seu primeiro milagre, a transformação da água em vinho nas bodas de Caná, aconteceu a pedido de sua mãe. Será que se Maria não tivesse intercedido, Jesus teria realizado aquele milagre? Enfim, aos poucos a pergunta que todos se faziam era: quem é este homem? E aos poucos ele começa a se revelar. Jesus afirmou ser o Filho de Deus, o Messias esperado, o Cristo. Mas essas revelações causou uma enorme divisão. A grande maioria das lideranças e do povo não acreditavam que aquele humilde carpinteiro de Nazaré fosse de fato o Salvador prometido. Lembrem-se que Jesus nasceu, viveu e morreu como um judeu do primeiro século. Seus apóstolos e quase todos os seus primeiros seguidores eram judeus. O Messias prometido era esperado pelos judeus. Mas desde muitos séculos antes do nascimento de Jesus, Israel, a nação escolhida por Deus, vinha sendo subjugada por outros reinos. Isso incluía a dominação assíria, o cativeiro babilônico e, na época de Jesus, o Império Romano. Eles esperavam que o Messias das Escrituras fosse uma espécie de líder político ou militar, alguém erguido por Deus para libertar Israel do domínio romano. Algo parecido com o que fez Davi ao derrotar Golias. Só que daquela vez, o gigante era o Império Romano. Mas em vez de um líder militar, Jesus chega em Jerusalém montado em um jumentinho, falando de amor, salvação e de um reino que não é desse mundo. E seus atos desafiavam o poder estabelecido, tanto religioso quanto político. E isso gerou perseguição. Ele foi traído por Judas Iscariotes, um dos seus próprios apóstolos, e entregue às autoridades. E após um julgamento injusto, foi condenado a morrer na cruz. Punição romana aplicada somente aos piores criminosos. Ele foi crucificado, morreu e foi sepultado. Sim, Jesus estava morto. Por aproximadamente 3 dias, seu corpo permaneceu no túmulo. Ninguém esperava que ele fosse ressuscitar. Para seus seguidores, parecia o fim de toda esperança. Tudo parecia ter sido em vão. Mas a história não terminou ali. Ao terceiro dia, no domingo, quando algumas mulheres foram ao seu sepulcro, o encontraram vazio. Jesus havia ressuscitado. Depois ele apareceu para seus apóstolos e muitos outros seguidores, provando que havia vencido a própria morte. E ele deu a eles uma missão: levar sua mensagem de amor e salvação para toda a humanidade, para todas as nações. Depois de sua ascensão ao céu, os apóstolos deram continuidade à sua missão. Eles espalharam a boa nova por todo o mundo conhecido, enfrentando perseguições, mas nunca desistindo de testemunhar o que viram e ouviram. A mensagem, que começou com um pequeno grupo na Judeia, se espalhou pelo mundo. E uma figura central nessa expansão foi um homem que inicialmente nem sequer conheceu Jesus pessoalmente. Estamos falando de Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo, como é mais conhecido. Mesmo não fazendo parte dos 12, Paulo foi um dos mais importantes dos apóstolos. Lembram que no início eram todos judeus e a profecia do Messias era esperada pelos judeus? Pois bem, foi ele o principal responsável por levar o evangelho de Jesus para além das fronteiras judaicas, para os não-judeus, os gentios como eram chamados na época. Mas antes de se tornar o maior missionário da história e escrever mais da metade do Novo Testamento, ele ainda teve tempo de ser o maior perseguidor dos primeiros cristãos, inclusive participando do martírio de Santo Estevão. Mas enfim, a história de Paulo ficará para um próximo vídeo.
E a título de informação, por volta do ano 66 d.C., por conta das tensões que já vinham crescendo há décadas, impostos abusivos, má gestão dos governadores romanos e desrespeito às tradições religiosas judaicas, os judeus se viram obrigados a enfrentar o Império Romano. Mas, infelizmente, o resultado foi devastador. Como consequência, no ano 70, os romanos cercaram Jerusalém, dizimando grande parte da população judaica, e os que sobreviveram ou fugiram ou foram levados como escravos e espalhados por todo o império. A cidade de Jerusalém foi destruída e o templo, aquele mesmo que Jesus frequentava e certa vez expulsou os mercadores, também foi completamente destruído. Do local só restou uma pequena parte do muro, e hoje é conhecido como Muro das Lamentações. Para finalizar, gostaríamos de desejar a todos um abençoado 2026. E se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado por sua presença, fiquem todos com Deus e até a próxima.